Boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui a mais um Política e Cotidiano e teremos hoje o prazer de receber o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, professor Dr. Fábio Esteves. Daqui a pouco ele deve estar entrando aqui para nos acompanhar. Em breve. Todos são muito bem-vindos. Espero que hoje seja uma live bastante interessante, proveitosa. O nosso tema é bastante enriquecedor. Vamos tratar sobre racismo, problema grave que o país tem passado, que já passa muito tempo, desde a sua colonização, e que infelizmente ainda se perpetua. Tema relevante, importantíssimo. Precisamos tratar sobre racismo no país. Pessoal, é o seguinte, quem quiser fazer pergunta depois, no final ou no meio da live, fica à vontade, tá? A ideia aqui é que a gente possa fazer uma live onde todos possam participar, fiquem à vontade, coloquem seus comentários. A gente só está aguardando a entrada aqui do Dr. Fábio Esteves, do Fábio, e logo a gente está dando início aqui. Ele já me mandou uma mensagem, olha, ele já entrou, já pediu para participar, vamos ver. Vamos ver se vai funcionar aqui, se a internet está boa hoje. Boa noite, doutor Fábio Esteves, como você está? Ótimo, boa noite. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Então, professor, antes de começar, eu vou fazer uma apresentação muito rápida de você e para você sobre o que é o político cotidiano, e aí a gente dá encaminhamento à nossa conversa, tá bom? Sim. Bem, o Político Cotidiano foi criado por mim e pelo professor James Bauer com o intuito de poder desmistificar a política de uma forma não partidária, mas poder conversar sobre políticas públicas, sobre temas do cotidiano, como é o caso do racismo, a LGBTfobia e todos esses temas que são relevantes para a sociedade hoje em dia, que a gente precisava ter um espaço para se falar, principalmente numa sociedade que está polarizada, que está muito intensa, assim, que precisa de informação. E é um prazer recebê-lo aqui. Para quem não conhece, os que estão aqui nos recebendo já, que acabamos de entrar, são 19h32, mas para quem já está aqui, o professor Fábio Esteves, ele é juiz do Tribunal de Justiça Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é mestre em Direito, professor da Escola da Magistratura, militante da causa racial, principalmente nos ambientes institucionais, não é isso, professor? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Posso chamar de você, né? Por favor. Ok. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Eu queria que você, para começar, é uma pena que você vai perceber que daqui a pouco as pessoas vão entrar com mais intensidade, daqui uns 15 minutos, mas eu queria, para começar, que você contasse um pouco da sua história, que é uma linda história que a gente vê em tudo quanto é, a gente vê em vários jornais, um pouco da sua história, como você chegou a ser juiz, as dificuldades que você passou para alcançar o que você alcançou. Bom, eu sou mato-grossense, tenho 40 anos e estou aqui no Tribunal de Justiça há quase 14. Então, tem 13 anos e meio e eu estou juiz. E, basicamente, 13 anos que eu estou professor, né? E essa história, essa profissão, ela é resultado de como eu posso dizer, de um encontro, né? As pessoas, elas estão o tempo todo hoje buscando encontrar-se, realizar os seus projetos. A minha profissão, eu posso dizer para as pessoas, eu gosto de partilhar isso com as pessoas, é a minha realização enquanto pessoa, enquanto profissional, é um encontro, de fato, com um propósito que eu tive na vida, ainda jovem, e que revelou muito daquilo que foi a minha história, o meu passado, e essa profissão chega para poder, de certa maneira, realizar tudo isso, né? Realizar de que maneira? E aí você me pergunta por que a magistratura, como é que isso aconteceu e que trajetória foi essa. Eu sou filho de um homem negro analfabeto do interior de Minas Gerais, nascido no interior de Minas Gerais, que aos 13 anos de idade foi dado pela mãe, criado por terceiras pessoas, no caso, os irmãos da minha mãe, e que deixou o Nordeste de Minas em razão da fome e foi parar no estado, então, Mato Grosso ainda, porque Mato Grosso ainda não existia.
A experiência dele ali não é uma experiência feliz, é um homem que chega a ser vendido no Paraguai como escravo, depois foge e vem, então, trabalhar no Mato Grosso do Sul, mas em condições que nós sabemos não ser condições dignas, né, de pessoas. Né? São pessoas que trabalham e que são desassistidas de qualquer direito. Minha mãe é uma mulher que tem uma instrução de 4 anos, digamos assim, de escola fundamental. Trabalhou com meu pai durante a vida toda nestas fazendas pelas quais meu pai trabalhava como capataz, como o chefe da peãozada na fazenda. E vivemos na fazenda até quando eu tinha 12 anos de idade, até quando eu tinha 11 anos de idade. E aí, não só a minha família, né, do meu pai e minha mãe, mas os meus tios também. Então eu cresci assistindo privações, cresci assistindo subordinações, né? Eu cresci assistindo com situações muito claras entre quem mandava e quem deveria obedecer. Não necessariamente numa ordem legítima, numa ordem legalizada da coisa, né? Estou dizendo que deveria obedecer porque não tinha opção. Não é que eu estou obedecendo porque isso me confere direitos. Então eu cresci vendo isso. Depois eu chegando à minha adolescência, fui crescendo e vendo também o tanto em que as pessoas elas são tratadas com desigualdade, enquanto eu tinha tratamento diferenciado e desigual. Então eu precisava de alguma maneira reinventar a minha existência, né? Quando eu vi meu pai, depois de trabalhar há 11 anos numa fazenda, e sair de lá sem direitos básicos, quando eu vi meu pai tendo que, de certa forma, se submeter ao jugo de um sujeito que colocou uma arma sobre a mesa e disse que não tinha direito algum, né? Quando eu vi minha mãe entrar e sair das casas da minha cidade como empregada doméstica e a bolsa dela ser revistada quando ela deixava a residência a qual ela trabalhava, assim como também quando eu entrava e meus irmãos entravam em algum supermercado, em algum lugar, e as pessoas nos seguiam, né? Assim como para que eu conseguisse viver e sobreviver ali, eu tinha que estar o tempo todo me exaltando, sendo o máximo possível, porque senão a gente teria problema. Então, diante dessa realidade toda, diante de meus primos, né? Meus primos tiveram talvez uma questão um pouco mais diferente da minha, porque eles tiveram que ir para a roça mesmo, tiveram que trabalhar, tiveram privação da educação, que era algo que meu pai, graças a Deus, felizmente não abriu mão, né? Mas eu venho, então, de uma realidade de uma típica família de pobres, negros, do interior do Brasil, da zona rural do Brasil, que estudou em escola pública, multisseriada, que não tinha professores, às vezes, né? Que não tinha como ir para essa escola. Aos 10 anos de idade, eu morei na escola para não perder aula. Né? Aos 10 anos eu saí de casa, passei 8 meses morando numa escola. Então, eu assisti, né? Passei ali os primeiros anos da minha vida vendo uma realidade que, a meu ver, não é uma realidade que trate as pessoas com igualdade. Por isso, eu intuitivamente, né, e acho que vem muito disso, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, e digo aqui para as pessoas que estão nos acompanhando agora, para as pessoas que estão aí se constituindo, né, profissionalmente, pessoalmente, acho que eu vivo duas grandes regras máximas na minha vida. Né? Eu vivo um grande princípio que é eu vou me permitir sempre, né? A gente se permitir. Hoje nós estamos vendo as pessoas angustiadas demais, em alguma medida desesperadas, sufocadas às vezes porque elas não conseguem encontrar ali os caminhos para poder se desenvolver e tudo mais. Eu adoto sempre comigo, e às vezes até alguns amigos, algumas pessoas até me perguntam e até criticam, né? Dizendo, poxa, mas você me parece muito poliana, aquela coisa toda do que as coisas, tudo tá bom. Não, as coisas não estão boas, né? Mas eu me permito, porque se com 15 anos de idade, estudando numa escola pública do interior de Mato Grosso do Sul, ter estudado numa escola multisseriada, né? Meu pai, infelizmente, ele se foi quando eu tinha 11 anos de idade. Se eu não me permitisse, né? Me permitisse abertamente, eu não estaria onde estou hoje. Então, naquele momento, eu me permiti, inclusive, que a intuição, que, enfim, que eu me deixei acontecer ali. E aí, aos 15 anos de idade, eu, vendo esses manuais de estudante, então, escolhi a minha profissão.
né? E foi muito engraçado que eu achei interessante ali, dentro das profissões do direito, a magistratura, né? E, para Bacana. ser sincero, eu nem sabia o que era aquilo. O negócio foi tão intuitivo, aquele negócio, não, deixa que o mundo, né? Eu tenho Foi quase uma missão divina na sua vida, uma né? missão de vida. E eu sempre tenho um poema de Carlos Drummond de Andrade, uma parte que fala o seguinte: olha, tenho duas mãos e o sentimento do mundo, né? E naquele momento, certamente, foi muito disso. E aí eu tava ali, falei, gente, e aí eu não sabia, eu sou muito franco, eu não sabia necessariamente o que significava aquilo. Eu nunca tinha visto um juiz, nem sabia como é que tudo aquilo acontecia. Mas eu disse, naquele momento, eu tinha 15 anos, é exatamente isso que eu quero fazer. E dos 15 aos 27 anos, né, daquele momento até dia 2 de fevereiro de 2007, a minha vida foi realizar esse projeto, né? Fui terminar o ensino médio, fui para a universidade pública, fiz uma faculdade que é uma grande universidade, mas à época estava ainda em fase de instalação, portanto a gente teve muito prejuízo em matéria de conteúdo, mas ao mesmo tempo também teve muito ganho. E aí depois eu cheguei em Brasília para poder estudar. Então essa trajetória toda, como eu disse a você, ela veio desse propósito, né, de sede mesmo de justiça, né? Eu não poderia me conceber a ideia de reproduzir a história do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos meus primos, de todo mundo que a gente conhecia, né? Os nossos vizinhos ali. Eu cresci olhando para a subordinação. Eu cresci vendo as pessoas, como eu te disse no início, né? Sendo obedientes, não por opção. E aí, Subjugadas, oprimidas. exato. E assim, eu falei, poxa, mas... e aí, essa semana mesmo, minha mãe completou 60 anos de idade e eu gosto muito de uma frase que eu gosto de homenageá-la, dizendo que nós, filhos, né, nós somos a continuidade dos nossos pais em outra pessoa, né? E eu literalmente continuo Maravilha. essa história, né? Literalmente eu continuo essa questão do meu pai. Meu pai se existe pai herói, existe mesmo, né? Como eu disse, meu pai muito jovem ainda, meu pai casou muito novo. Eu me lembro, meu pai devia ter uns 30 anos. Meu pai faleceu com 32, então eu deveria ter uns 27 anos quando eu estava ali com 7 anos de idade. E a gente morando na fazenda, não tinha escola próximo. E meu pai moveu literalmente céus e terras para poder fazer que fosse uma escola lá para a região, para que eu não deixasse de estudar. Então, essa história desse homem, né? Esse homem, a presença desse homem na minha vida, por mais curta que tenha sido, ele partiu quando eu tinha 11 anos de idade, ela foi intensa demais. E assim, é um homem que tinha muito dessa ideia da intuição. Um sujeito que aos 13 anos de idade a mãe diz que não quer mais, e aí ele segue um destino, como diz lá o nosso povo, sem eira nem beira, e é um cara que vai se constituindo, vai ali, muito na intuição também, e era um cara que ele... e eu também vivo muito isso hoje, né? Eu falo muito com meus alunos que estão se preparando para ser juiz, eu falo muito com meus alunos que estão se preparando para outras profissões também. Eu digo, olha, a ideia do me permitir não necessariamente estar ali, teria que, né, sofrendo com alguma coisa, mas a ideia de se permitir é estar pronto para o que vier, né? Evidentemente, eu queria ser juiz, mas se eu disser para você que mesmo nessa ideia da intuição, mesmo nessa ideia de tudo, eu jamais poderia imaginar que eu estaria onde eu estou hoje. Esses dias eu fiz uma palestra, uma live, e eu comecei do momento atual para o início, né? Então, eu sempre gosto. Esses dias mesmo eu estava falando para o G1, e aí veio essa história da Fazenda, e eu fui resgatar essa história, porque eu não lembrava muito bem como é que foi esse período na Fazenda. E eu voltei lá na Fazenda, lá no interior do Mato Grosso. Voltei na região da Paraná, e a gente agora fez e aí eu reencontrei 3 amiguinhos da época, né, que são meus amigos há 33 anos, e a gente voltou na escolinha onde nós estudamos, né? E voltou onde eu morei, no caso. E aí a gente lá pensando, né? Poxa, como é que daqui a gente pode pensar em um dia alcançar uma carreira como a magistratura, que é uma carreira que ela ainda tem, né, um perfil de difícil acesso. Hoje tem democratizado bastante, mas é uma carreira que ainda estava muito longe do meu contexto, absolutamente impensável naquele momento.
E eu digo para as pessoas que essa história de se permitir, ela é tão forte, ela é tão assim, porque eu me lembro que eu estava lá e aí eu entrei na faculdade, né? Eu passei no vestibular de uma universidade pública e aí aquilo para mim foi a realização mais, né, extraordinária, porque eu fui o primeiro da família a ingressar, primeiro a concluir o ensino médio, naquela época, já foi uma grande conquista, depois o primeiro a ingressar numa universidade pública e terminar a universidade pública, né? Terminar a universidade pública e aí eu vim para Brasília. Cheguei aqui em Brasília, e aí sim, as pessoas ali, todo, né, olhando a minha movimentação. Eu sempre fui um cara muito pragmático, então quando eu estava na faculdade, antes mesmo, com 11 anos eu comecei a trabalhar, eu era menorzinho do Banco do Brasil, trabalhei durante anos ali. Depois, durante a faculdade, eu falei, vou fazer um concurso porque eu quero ir embora daqui. Eu sempre digo para as pessoas, a gente não pode ser imediatista. Quando eu estava na faculdade, eu fiz 2 concursos públicos. Eu passei para a polícia, para perita, não, agente, escrivão da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, e também passei no Banco do Brasil. Eu me lembro que, à época, o salário da Polícia Civil era 3 vezes mais do que o Banco do Brasil. E imagina, e eu não tinha nada, né? Era uma condição pobre mesmo, né? Muita pobreza. E à época, eu pensei, bom, mas eu quero ser juiz, eu não quero ser nem escrivão nem bancário, mas o Banco do Brasil vai me levar para um grande centro para eu poder estudar para juiz. E aí eu deixei. Minha mãe me apoia demais, mas à época a gente viu 3 salários. O Banco do Brasil era X, era 3x, vai deixar isso, não tem nem condições adequadas de moradia, você vai abrir mão disso. Mas abrir mão, na verdade, não é abrir mão. Era só uma estratégia. Definir os objetivos, criar uma estratégia, né? Exato. E aconteceu. Tanto que eu terminei a minha faculdade e eu estava saindo de lá, empregado, e vim para Brasília. Né? Muito e aí, bacana. como eu estava te dizendo, e tudo isso, né? Eu sempre falo para vocês, gente, a história de se permitir é muito por isso. Porque daí eu saí dali, daquela universidade, aquela coisa toda. Aí eu cheguei em Brasília. Fiquei aqui estudando. Eu aqui em Brasília, e aí as pessoas falam assim, né? Eu contando essa história, parece que é algo muito longe. Parece que foi algo assim, né? E não foi tão longe assim, né? Eu cheguei em Brasília em 2003, 2004, e até 2005 eu vendia o meu vale de transporte, né? O vale de transporte ali, da época era bancário, para comer lá no Conic, comprar uma marmita do Conic, que era R$3 na época, né? E a vida seguiu. E uma coisa que eu sempre digo às pessoas, se você perguntar, nossa, você sofreu? Absolutamente não sofri em nada. Pelo contrário, eu me diverti, foi muito. Aprendi muito nessa trajetória. E aí a coisa aconteceu. Aí eu fiz o concurso, fui aprovado no concurso em 2007. E aí essa questão, né, do se permitir, que a coisa... Aí cheguei, eu tinha me programado nas minhas circunstâncias, eu pensei, bom, não dá para eu dizer assim, olha, eu vou terminar uma faculdade pública com muita deficiência e amanhã entrar na magistratura. Não era possível eu cogitar dessa possibilidade. Então, eu falei, olha, eu vou programar aqui uns 6 anos para que eu consiga passar no concurso. E aí acabou que antecipou isso, em menos de 3 anos eu fui aprovado, e aí as coisas, elas foram, né, como eu disse, né, foram acontecendo naquele que eu disse para você, jamais imaginar isso. Acabei vindo para a magistratura do Distrito Federal. E eu sempre costumo dizer para as pessoas, teve uma época, teve um concurso que eu prestei em Estado de Goiás, que eu quase fui aprovado e não fui. Eu fiquei muito indignado. E não sabendo eu que estava preparado uma outra coisa, né? Estava preparado... Sem dúvida. Eu me tornei juiz no Distrito Federal. Logo em seguida, fui para também exercer a docência. E aí, é claro que eu gosto muito de me aperfeiçoar. Então, fui fazer um mestrado na Universidade de Brasília. Atualmente, sou doutorando. Depois... eu fui para o movimento associativo. Depois eu me tornei membro da diretoria da nossa associação de juízes aqui do DF. Me tornei vice-presidente logo em seguida. Seguindo, eu me tornei presidente por duas vezes. Estou terminando, né, o meu segundo mandato. E cheguei à vice-presidência da nossa associação de juízes. Nacional, né? A ANB. Excelente. A ANB. E, continuando nessa história de se permitir, eu jamais poderia imaginar isso, tem hoje aquele jovem que chegou aqui em Brasília em 2004, sem ele nem beira, sem saber onde é que estava, e cheguei no tribunal e olhei para o professor, fui estudar na escola da magistratura, e quando eu cheguei lá na escola da magistratura, que eu fui ter aula com os professores, uma professora em particular, a Carla Patrícia, eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus do céu, isso aqui é algo extraordinário. Né? Isso aqui, se eu passar no concurso para juiz no interior do país, já vai ser bom. Porque isso aqui é algo, assim,
tá muito... E eu tinha os pés no chão, né? Embora eu não deixasse ser um sonhador, eu tinha que ser realista. Isso aqui tá Claro. gigante e tal. Então eu não vou, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. Mas eu vou estudar, vou estudar. E aí eu fiz um concurso aqui, né? Aí veio, fiz um concurso aqui e eu passei nesse concurso. E aí eu pensando assim, poxa, por isso que eu digo para as pessoas, não abre mão, não deixa de se permitir, né? E aí eu ali, me realizando, um dia vendo aquilo de fora e achando aquilo extraordinário, me realizando naquilo, e mais, né? Me tornei instrutor dos novos juízes, coisa que eu falei, se eu tinha ali, né, o sonho de ser juiz, hoje eu estou aqui com os colegas, e depois fui representar essa classe. E aí eu fui, entre outras questões, desenvolver a minha carreira. No último Bacana. dezembro, atualmente, né? Atualmente estou realizando um projeto incrível na minha carreira e na minha vida pessoal também, que eu estou juiz instrutor no gabinete do ministro Edson Fachin, lá no Supremo. Que bacana. Aprendendo muito ali, fazendo um trabalho que eu consigo realmente compreender um pouco do meu papel enquanto juiz nesse Brasil. E aí que vem muito aquilo que a gente fala do propósito, né? É claro que muito daquilo que aconteceu na minha história, ela tem a ver com a minha identidade, né? Uhum. E aí eu não posso chegar a essa altura do campeonato como um homem negro e ignorar tudo isso. Ignorar a realidade que eu vivo. Perfeito. Ignorar o país que eu vivo, ignorar a magistratura que eu vivo, né? As pessoas, assim, não há confronto, mas há uma reflexão, há aprendizado. Eu não posso ignorar isso. Perfeito. Fábio, olha só, a sua história é fantástica. Eu tô aqui, se eu pudesse, eu estaria colocando um coraçãozinho também na nossa live aqui, porque a sua história é realmente inspiradora. Já tem perguntas aqui, o professor James Bauer, que é nosso parceiro aqui na criação do Político Cotidiano, colocou duas questões que eu acho que você já respondeu, que é como você teve, o que te fez dar força para chegar onde chegou e quem te inspirou nessa trajetória. Eu acho que você já explicou, eu imagino que o que te deu força foi tudo que você passou, a sua trajetória de vida, a sua história de vida, que te deu força, coragem e entusiasmo para que você conseguisse alcançar o que você alcançou. Mas alguém te inspirou especificamente? Assim, tem uma figura além dos seus pais que te inspiraram a chegar onde você chegou? Tem. Tem uma figura que é muito forte na minha vida, que é um amigo que... É muito engraçado, porque eu gosto de contar isso porque as pessoas se limitam às vezes, né? Eu vim da fazenda, né? Fui criado em fazenda. Passei a melhor infância que alguém pode passar em matéria de infância mesmo, né? Então, eu vim fazendo durante muito tempo, a minha vida, vim fazendo até os 11 anos. Eu fui ver televisão com 12 anos, e nós tínhamos uma TV preto e branco em casa. Então, eu era muito deslocado da cidade, aquela coisa. E um amigo que foi muito bem educado, né? Embora fosse uma pessoa muito simples, ele foi muito bem educado, criado com pessoas que... E ele me ajudou muito, né? Ele que realmente me mostrou esse mundo, esse universo. Agora, e me inspirou muito também, me ajudou muito nisso. Meu pai, minha mãe. Agora, o que mais eu acho que me motivou mesmo foi essa ideia de que é possível, né? Eu acho que é preciso que as pessoas elas tenham... elas podem não ser nada, elas podem escolher, elas podem, mas que seja uma escolha, né? O que mais me motivou mesmo é a ideia, olha, eu vou obedecer ordens, né? Mas essas ordens, primeiro que elas devem ser legítimas e outra, eu tenho opção, eu construo essas ordens que eu vou obedecer. Então, muito dessa busca, desse desejo de ocupar um espaço de poder, né? De estar aqui hoje, para poder fazer a minha profissão, ser um instrumento para poder mostrar para um garoto da periferia, para mostrar para qualquer pessoa, independentemente de qualquer situação que ela tenha, ou com todas as situações que ela tenha, ela tem, como uma democracia, ela tem que tomar parte disso, né? Eu me recordo que eu tenho um programa social, um projeto social que há tempos a gente exerce. Quando eu estava estudando para concurso, eu e um amigo, o Evni, que é defensor público no DF, nós fizemos uma promessa, né? Embora eu não sou muito fã de promessas, mas promessa naquele sentido do pedaço do Muro de Berlim que trazia a seguinte frase, né? Chega de ação, queremos promessas. E nesse sentido, estudando para o concurso, a gente fez uma promessa que se nós tornássemos servidores públicos, nós iríamos
criar uma ação social que não fosse um assistencialismo, embora eu acho que seja necessário, mas que fosse da educação, uma educação libertadora sobre o direito das pessoas. Então a gente criou um projeto que hoje chama Falando Direito, estamos há mais de 10 anos na estrada, e hoje a gente tem no Rio de Janeiro, tem outros lugares. E no Rio de Janeiro eu tive uma experiência legal, porque eu estive lá fazendo o projeto, e a gente foi para a periferia, e uma menina de Belford Roxo participou do projeto, e no fim das contas a gente veio para cá, trouxe ela aqui em Brasília para participar da nossa formatura. E ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse, olha, depois de tudo que vocês levaram para a gente, depois da existência de vocês, eu posso dizer que saí de Belford Roxo para ir para o centro do Rio, saí do centro do Rio para vir para Brasília, e agora eu posso ir para qualquer lugar. Então, essas questões, essa coisa toda, eu acho que não tem preço, né? Hoje eu encontro com garotos e garotas, jovens, homens e mulheres de periferias, do interior do país, e eles dizem, caramba, é possível então ser juiz, mesmo não tendo tudo aquilo que a gente sempre achou que essa profissão exigia? Sim, é possível, né? E a gente luta por isso. Hoje eu tenho um coletivo, participo de um coletivo nacional de juízes negros. Nós somos juízes espalhados pelo país inteiro, embora sejamos poucos, claro. E a gente tem tentado mostrar uma profissão, não só a magistratura, né, mas as profissões, digamos, de Estado, como possíveis, como necessárias, na verdade, de serem acessadas por essas pessoas. Sem dúvida. Fábio, a gente, desculpa te interromper, mas é porque já começaram a pipocar as perguntas aqui, inclusive estão me mandando pelo WhatsApp. O Brasil, ele foi o país que mais demorou pelo processo de escravidão, foi o país que mais demorou com a escravidão, acabou em 1880. Logo depois veio uma lei, inclusive fazendo homenagem aqui ao professor Alisson Lopes, que fez com que nós nos aproximássemos, veio uma lei que proibiu a capoeira durante quase 30 anos no Brasil, que era uma manifestação cultural do povo negro, e era, obviamente, uma forma de reação, de luta também, que inclusive eu sou capoeirista com muito orgulho, gosto muito de praticar capoeira, mas voltando à questão do racismo, aí eu te faço duas perguntas aqui. Primeiro, o que justifica, assim, no Brasil, diante disso tudo, a gente ter passado por isso tudo, o Brasil foi construído pelo povo negro, depois disso ainda veio a questão das proibições, o exercício da capoeira, e assim por diante, depois trouxeram os europeus para vir trabalhar no Brasil, ao invés de contratarem os negros, ou seja, eles foram marginalizados. Depois a gente teve a história de que os clubes, bem mais para frente, os clubes de futebol sequer aceitavam negros, e aí tem vascaíno aqui na live que já mandou mensagem para mim dizendo que o Vasco foi um dos primeiros times brasileiros que se posicionou contra isso. Então, assim, tem uma história de discriminação, de preconceito, de racismo muito grande no Brasil, e isso não é de hoje. Então, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, a história do racismo do Brasil é algo cultural, é institucional, é estrutural? Como que é o racismo do Brasil hoje? Se isso faz parte da nossa essência de povo brasileiro ter esse racismo? E segundo, se você acredita que seria legítimo a implantação de cotas raciais para o concurso da magistratura. Cotas raciais e sociais, obviamente. Essas perguntas foi o doutor Aldenei que me mandou, um advogado que está nos assistindo aqui. Sim. Assim, eu gosto, né? Claro, racismo para mim, eu discuto muito isso, porque o Brasil, ele tem muitas dificuldades em relação ao racismo, e hoje eu sempre começo a falar sobre isso, assim, olha, faça um convite, né? Faça um convite para que as pessoas abram o coração para a gente entender que no debate, nas questões que nós estamos vendo hoje, não existe ninguém querendo tomar o lugar de ninguém, não existe nenhum revanchismo, não existe nenhum tipo de privilégio a ser buscado, nada disso. O que existe é passar a nossa história limpa, né? A gente não consegue discutir racismo se a gente não olhar um pouquinho para a história do Brasil. E não é só olhar para a escravidão, não. Evidentemente que 350 anos de escravidão, né, o mais longevo período de escravidão que já existiu, né, um dos últimos países a abolir a escravidão, significa muito, mas é importante a gente entender o que aconteceu de lá para cá, né? É importante a gente entender que não é de uma hora para outra, que não é invenção da cabeça de ninguém, que
as pessoas se diferenciam e que elas discriminam umas às outras. A gente precisa entender como é que isso acabou acontecendo. O que aconteceu, eu rapidamente, assim, num descargo de olhos, o que é pós-escravidão no Brasil? A gente não pode achar que uma sociedade escravagista é necessariamente uma sociedade que não seja... O que é essa sociedade pós-escravagista, né? A gente não precisa... não dá para automaticamente dizer, olha, uma sociedade escravagista pode ser uma sociedade não escravagista posteriormente. E o Brasil, a gente precisa entender que o rompimento, que a questão de abolição da escravidão não necessariamente significou a inclusão, não necessariamente significou a retirada daquela condição. Para se ter uma ideia, o Brasil começa a se preparar para a abolição da escravidão já em 1850. E ali, em 1850, já havia uma perspectiva de que a escravidão não fosse, o fim da escravidão, fosse gerar um prejuízo para os donos de escravos, porque o Estado brasileiro não iria indenizá-los, e de fato não indenizou. Uma das grandes motivos, um dos 3 grandes motivos que fez o Império definitivamente ruir, foi uma dessas questões. E nesse sentido, de uma forma assim, de revanchismo, de uma forma de já preservar algum tipo de status, a lei de terras, por exemplo, já proibiu qualquer tipo de doação de terra. Perfeito. Termina a escravidão, no fim da década, na primeira década, na última década ali, a gente começa a discutir o que fazer com os negros brasileiros. E aí a gente tem um papel muito forte da pseudociência eugenista, né? A gente começa a pegar umas ideias da Europa que trabalhava com eugenia e começa a analisar os negros. Nós temos uma figura muito central nessa época chamada Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, que era um médico, criminólogo, começa a fazer pseudo-estudos dizendo, olha, os negros são perigosos. Então, se hoje a gente atravessa a rua, né, muda de lado da rua, quando a gente vê um homem negro, isso é uma construção secular, né? É uma construção secular. Então, esse sujeito escreve 11 obras. Boa parte dessas obras voltada para as questões do negro, né, da condição do negro, que é um sujeito de desenvolvimento mental não evoluído, retardado, que é uma pessoa que é perigosa, e ele chega a propor, inclusive, um código penal. E aí nós começamos a era pós-escravidão com essa proposta para os negros. E esse sujeito não está dado ao trabalho. Aí a gente faz o quê? Importa, começa a fazer uma grande importação de estrangeiros, italianos. Aliás, e aí você fala, por que a gente escolheu, por que a gente não escolheu os nossos irmãos latino-americanos para vir para cá? Por que nós escolhemos preponderantemente italianos, né? Ou seja, por que a gente escolhe os italianos? Porque a proposta nossa é de aceitar, né? A proposta nossa era de branquear a população, né? Se fosse um aspecto, alguém colocou ali um aspecto de caráter, né? Não, colocou, traçava caráter. Isso, não, é outra coisa que colocou aí. Mas por que a gente não trouxe, professor, por exemplo... o Alisson e o professor James Bauer falaram da teoria de Lombroso, que definiu o caráter pela fisionomia, né? Exato. Nós do direito estudando. E é mais ou menos um pouco isso. Eles criaram uma figura discriminatória em relação ao negro com base nas características físicas, o caráter dele, assim por diante. Exatamente. E aí depois a gente avança no século XX com o quê, né? Avança com brasileira, começa com o processo. Aí tentamos criminalizar em outra medida, tentamos favelizar em outra situação, e aí a coisa começa... o Brasil tenta encontrar ali a sua identidade, né? No começo do século passado. Pra você ter ideia, em 1940 veio uma lei dizendo que era crime a vadiagem. Olha que loucura. Se nós tiramos os empregos dos negros que haviam sido libertos e trouxemos os italianos, quem seriam as pessoas que estariam sem emprego, portanto, seriam vadios? Então, a gente começa ali já com essa questão do direito penal, cuidar da população negra. Depois, a gente vem com o mito da democracia racial, que foi uma tragédia para o Brasil, né? Que foi dizer que nós, brasileiros, éramos um país maravilhoso, um país igual,
um país que não tinha problema com racismo. Aliás, a ONU chega na década de 60 enviar estudiosos para cá, desenvolver projetos aqui, porque o que se falava lá fora é que o Brasil não tinha problema com a questão da raça. Racismo. Então, a ONU, então, vamos mandar para lá. Aí, Florestan Fernandes, que acompanha esses estudos, contribui muito decisivamente para desmentir essa questão. Muito bem. E aí, depois a gente tem um regime militar, se esquece essa questão durante muito tempo. E aí, na década de 80, a gente volta com isso. Mas nesse período, né, como é que é a identidade do negro no Brasil? Como é que é a identidade do negro? Se nós observarmos, eu gosto muito de trabalhar com a questão da... tem uma coisa que eu falo assim, a vida imita a arte imita a vida. Né? Se a gente olhar, por exemplo, só se a gente olhar a projeção da imagem do negro nos meios artísticos, como é que isso funciona? Se a gente observar, e aí o professor Adilson fala do racismo recreativo, como é que o negro brasileiro foi projetado na televisão? Sem contar o fato de aquele ator que vai interpretar o Grande Otelo ter que se pintar de preto. Imagina que não tinha preto para interpretar o Grande Otelo. Depois a gente começa a ver a televisão colocando quais tipos de personagens. Ou eram personagens que representavam a escravidão, ou eram personagens que representam a indolência. Né? Só para dar um exemplo aqui. Olha o nosso querido Mussum. Né? Quem era Mussum? Mussum era um personagem que ele era meio enganado pelo personagem que era o esperto, etc. Mas era um cara bêbado, você não entendia muito bem o que ele falava errado, né? Quais eram os outros personagens? Jorge Lafon, que tipo de representação? Todos caricaturizados, né? Todos caricaturas de pessoa. Caricaturas, né? Ou então, vem para o bandido, né? Vem ali o bandido para representar o traficante, o violento, etc. Então, eu gosto de citar isso para a gente se tocar de como nós vemos o negro. E esse negro é visto ainda naquele papel escrito por Nina Rodrigues, né? O papel do homem violento, indolente, o incompetente. Então a gente vem construindo esse estereótipo do negro. E isso, ele hoje chega para nós, enquanto racismo estrutural, de que maneira? Bom, qual é a representação que a gente tem do negro? Se eu parto dessa ideia que a televisão, de certa maneira, criou, se eu parto da ideia daquilo que foi concebido pela o Estado, enquanto Estado, polícia, etc., aí eu vejo hoje que tipo de negro eu vejo? Aí eu vejo um sujeito que não é competente, né? Aí eu vejo um sujeito que é indolente, que é perigoso. Eu falo enquanto juiz, abertamente, sem problema nenhum, que eu tenho que me reafirmar o tempo todo enquanto juiz. Eu me lembro que eu era vice-presidente da AMAGES, DF, aqui, da Associação de Juízes. Eu era vice-presidente e o desembargador Sebastião, o presidente da AMAGES, nós andávamos aí pelo Congresso. E aí eu me recordo muito que Sebastião, já sabendo como é que era a situação, imediatamente, né, logo se apressava para me apresentar. Dizendo que eu era o vice-presidente, por quê? Porque ele queria evitar um constrangimento de você ser de alguma maneira discriminado ou motorista dele. Imagina. Então, voltando à nossa pergunta lá, porque o pessoal está ansioso. Tem algumas perguntas cabeludas aí que a gente já até conversou hoje. A questão é, você acredita que hoje o racismo ainda é uma questão cultural e você acredita que seria legítimo ter cotas cotas raciais para o concurso da magistratura e outros concursos, por exemplo? Olha, eu acho que falar que o racismo é cultural é falar algo muito leve. É muito mais que isso, talvez, né? Muito mais que isso. Racismo é um empreendimento. Racismo é um empreendimento. A gente precisa entender que ninguém é racista porque acha isso legal. As pessoas, consciente ou inconsciente, a gente precisa dizer isso, né? As pessoas consciente ou inconscientemente, elas estão ali tocando esse empreendimento do racismo para atender a alguns objetivos bem específicos. Para atender manutenção de privilégios. A professora Lia Weiner, uma mulher branca, aliada, que não se sentiu confortável em falar sobre racismo, ela fala sobre privilégios da branquitude. É uma obra indispensável. E ela vai dizer exatamente o que é ser branco. Aliás, o livro dela faz as perguntas. O que é ser branco? Aí a pessoa diz, é ser honesto. É ser tranquilo. É não ser violento. Ser branco é entender o que é ter família, o que é ter isso e aquilo. Então, não se trata de, mas poxa, é porque a gente está ainda vivendo os resquícios de uma escravidão. Não. É algo que a gente tem, que a gente mantém, que a gente empreende para finalidades específicas.
né? Entendi. E a história das cotas, elas são constitucionais, e na magistratura, inclusive. Veja, se eu coloco... claro que ela é um dos remédios, né? É uma das questões. Por quê? Sem dúvida. Porque é a maneira de nós permitirmos que as pessoas alcem os espaços de poder para desconstruir esse racismo estrutural, para desconstruir os bloqueios. A magistratura tem, inclusive, cotas, né? Sou super favorável. Inclusive, eu estou fazendo um processo seletivo para um doutoramento e eu faço nessas cotas. Mas você não precisa. Fantástico. Esse é um direito mais do que pleno. Eu não tenho nenhuma dúvida. Pelo contrário, eu tenho convicção plena de que isso é um exercício de um direito meu que é pleno. E é legítimo, inclusive. Legítimo. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque, veja bem, porque essa estruturação estruturação da sociedade e das instituições, elas não só desigualam as pessoas, mas como elas bloqueiam as pessoas. Exatamente. Se eu tenho apenas um grupo social no poder e esse grupo social não é sensível a outros grupos sociais, e sobretudo porque se construiu ao longo da história que esse outro grupo social é um grupo que de fato não tem igual consideração e respeito, né? A gente construiu para os negros brasileiros desprezo. A gente vê, e hoje, por exemplo, que a mulher negra lá em São Paulo, isso é pesquisa de São Paulo, que a mulher negra recebe menos anestesia na hora do parto. Que absurdo. Então, é só construção. A gente, por exemplo, quando aparece um mendigo gato, né, lá em Curitiba, o sujeito que fica famoso. Vira famoso. Por quê? Porque não é positivamente. Não é o lugar daquele homem. Infelizmente, quando está relacionado a negros, eles ficam famosos negativamente, ou sofrendo algum tipo de discriminação racial, ou sendo agredidos de alguma maneira em algum lugar porque foram comprar um relógio para o seu pai, ou até numa sentença judicial que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu queria fazer uma pergunta aqui do professor Alisson Lopes, que é o seguinte: ele quer saber por que é mais fácil imputar injúria racial do que o crime de racismo às pessoas que cometem efetivamente o racismo? Porque ainda é uma dificuldade para o sistema, ainda é uma dificuldade para a gente encarar que somos racistas. Então, você coloca injúria racial que ameniza a situação. Detalhe, para configurar a injúria racial ainda é algo bem difícil. Né? Eu acompanho aqui no Distrito Federal, no âmbito do Ministério Público, as denúncias de racismo e de injúria racial. A gente percebe o tamanho do cuidado, o tamanho do esforço, né, que hoje a promotoria especial tem para poder levar adiante essas questões. Porque a gente chega dentro do sistema de justiça, né, na delegacia ali, e aí você tem que provar para o delegado: olha, não foi sem querer, não foi por ignorância, e ainda que foi, a gente tem que apurar isso. A gente tem que apurar isso. Então, veja, é uma dificuldade muito grande. Assim, veja, sempre, quando acontece um ato racista, as pessoas falam: não foi. Não pode ter sido. Não foi isso que ele quis dizer. E não sei o que mais. Então, você tem uma dificuldade enorme para poder dizer não foi. Então, ainda é muita dificuldade a gente ainda configurar esses atos racistas, a injúria racial. E a injúria racial acaba que fica numa vala meio que mais leve. E aí a coisa segue ali, né? Você faz é muito mais fácil conduzir. E aí, já emendando sobre isso, você como membro do Judiciário, como membro do poder público numa instituição respeitadíssima, que é o Judiciário do Brasil, e como negro, como militante da causa, você acredita que o Judiciário é racista efetivamente? E eu estou perguntando isso porque a questão racial tem tomado a imprensa constantemente, a questão do racismo tem tomado a imprensa constantemente, e isso não é um avanço, na minha avaliação, não é um avanço dos crimes de racismo, mas a oportunidade que as pessoas estão tendo de usar as redes sociais, os meios de comunicação para se comunicar, porque o racismo já é assim há muito tempo, e agora as pessoas estão tendo um pouco mais de noção do que já acontecia, só que tem se repetido. Mas, recentemente, uma decisão entendeu que o réu
ele fazia parte de uma facção criminosa, não pelos antecedentes criminais que ele tinha, antecedentes sociais, mas pela cor da pele, pela raça que ele fazia parte. Então, a pergunta que eu te faço é se você entende que o judiciário ainda é racista, que a polícia é racista, e como você poderia avaliar essa sentença, como é que você avalia essa sentença que saiu recentemente? Então, olha só, a gente precisa aqui separar um pouco do racismo ideológico, do racismo verbal, físico, do racismo institucional. São coisas simples. Evidentemente que, no geral, nós não vamos ter juízes dizendo que vão fazer isso ou deixar de fazer isso porque não gosta da cor desse réu, porque, evidentemente que verbalmente, fisicamente, ideologicamente, nós não vamos dizer, os juízes do Brasil são racistas, etc. Né? Eu não tenho como afirmar isso. Agora, institucionalmente, quando a gente percebe que há uma ausência considerável, uma ausência gritante de negros no Poder Judiciário, enquanto juízes, enquanto servidores públicos, servidores do Judiciário, e eu estou falando não só, vou falar do sistema de justiça como um todo. Se a gente olhar para a Defensoria Pública, olhar para o Ministério Público, olhar para os delegados de polícia, e a gente vê uma ausência completa de negros enquanto agentes públicos, e, por outro lado, você olha para os sujeitos que são sujeitos do sistema de justiça, sobretudo criminal, por exemplo, quando você olha para quem é hoje os réus, né, quem são considerados os delinquentes, quem está encarcerado, aí nós temos alguma coisa muito, muito complicada de se entender, né? Nós temos aí uma inversão completa. Então, isso é, pelo menos, um contexto que fala, poxa, nós precisamos realmente, urgentemente entender por que isso acontece. Se essa instituição permanece silente e omissa em relação a isso, aí nós vamos ter que caracterizar essa instituição como uma instituição racista, porque ela está ali vendo que, de um lado, há um bloqueio de acesso aos negros ao Poder Judiciário. E a gente sabe muito bem as razões pelas quais isso acontece. E, de outro lado, a gente está empreendendo o nosso trabalho levando um contingente populacional que é desproporcional ao tamanho da população, alguma coisa está errada. Então, enquanto eu tenho, por exemplo, lá, na magistratura, 1,6% de juízes pretos, 15% de juízes pardos, e, por outro lado, tem 67% dos encarcerados brasileiros como homens pretos e pardos, eu não consigo fazer outra conclusão que não essa. Agora, especificamente sobre essa questão da sentença que eu meditei, olhei, e assim, tentei fazer várias análises aqui para poder não ser injusto e também não tirar de tudo isso um grande processo pedagógico, né? Em primeiro lugar, não conheço a juíza, enfim, não sei da vida dela e não sou amigo dela, mas eu penso que talvez o debate não foi tão claro, e aí não teria como, né? Mas talvez o que foi trazido para a imprensa, o que foi debatido, etc., não é exatamente aquilo que seja necessário para que nós nos debatemos. A questão foi séria? Muito. A questão é importante? Demais. Revela ainda questões muito sérias com relação ao racismo? Muito. Mas a gente precisa compreender exatamente o que aconteceu. Bom, primeiro que a redação do texto da sentença, infelizmente, não foi favorável. Porque o texto ele acaba dando alguma margem de análise que não contribui para o que, de fato, eu acredito que tenha acontecido ali, que é importante para a gente. Olha só. Para as pessoas entenderem aí quem não é do direito, a gente tem os processos judiciais, criminais, as ações penais. Os juízes, eles vão, quando uma pessoa é denunciada, apurar se o fato aconteceu, se aquele sujeito é o autor desse fato, se não existe nada que isente essa pessoa da responsabilidade. E aí, na última fase, o juiz vai, então, dizer qual pena que ele vai dar. Então, naquele caso do Paraná, em nenhum momento, o fato, a autoria tem a ver com a raça. O que aconteceu no primeiro momento é que a juíza reconhece que existia um grupo organizado e que praticava crimes em uma X localidade. Ou seja, o fato e os autores do fato está devidamente comprovado no processo e não tem nada a ver com raça. E aí, ou seja, até então, e não tinha nenhuma causa para poder absorver nenhum deles, etc. Então, aqui eu já vou esclarecendo o primeiro ponto. Então, não se condenou um homem lá, não se condenou ninguém lá, e sobretudo o único integrante que é
um homem negro pelo fato de ser negro. Não se condenou por isso, né? Até onde eu vi, se condenou essas pessoas, pelo que consta da sentença, pela participação naquele empreendimento. Muito bem. Depois que você condena, eu sou juiz criminal, e depois que eu condeno, aí eu venho fazer a dosimetria, aquilo que a gente chama de dosimetria da pena. Impor a pena. A lei brasileira dá ao juiz um catálogo, digamos assim, umas diretrizes para ele, então, verificar como que ele vai dar essa pena. Então, o juiz considera se o sujeito agiu com muita vontade, com muita intensidade, qual que é a responsabilidade daquele sujeito ali, os antecedentes criminais, personalidade, as circunstâncias do fato, as consequências do fato, se a vítima contribuiu, os motivos que aquilo, né, que foi praticado aquilo. Então, a gente tem 8 circunstâncias para poder avaliar. Numa das circunstâncias, que foi a da conduta social, houve uma desvaloração. E aí, nesse ponto é que vem a história do texto. Porque lá no texto está dizendo o seguinte: seguramente integrava uma organização criminal em razão da sua raça. É evidente, assim, a conclusão que eu tiro, as pessoas podem discordar, mas é um ponto ali. Então, seguramente pertence a uma organização criminal. Ali é um ponto, né? Não estou aqui fazendo a defesa, mas é preciso esclarecer que não dá, na minha interpretação, não dá para tirar que ela está dizendo que ele é da organização criminosa por ser negro. Eu não consigo fazer essa conclusão diante desse texto. Muito bem, ponto. Aí, com letra maiúscula, dizendo, em razão da sua raça, ele não aparecia, ficava na retaguarda para não ser notado no meio da multidão. O que a juíza quis dizer é o seguinte: olha, se ele, negro, tivesse no meio da multidão, ele poderia ser percebido e aí poderia embaraçar, atrapalhar os planos, ali, a execução do crime. Então, ele colocou ali. Bom, então esse é o caso. Então, a juíza quis dizer, olha, e aí, eu confesso aqui, olha que eu sou, né, super envolvido com isso, gosto disso, mas nesse ponto especificamente, eu não acredito que a juíza quis dizer preto, não, nesse caso, não. Eu não vejo racismo aí. Que bacana. Não, é importante esclarecer, Fábio, porque assim, a maior parte das pessoas, elas se seguem pelo que a imprensa diz. É natural que seja assim. E não estou falando só de WhatsApp e redes sociais, não. Estou falando de imprensa oficial. A própria advogada do caso colocou nas redes sociais dela a sentença e deu essa interpretação. Então é importante que a gente fale sobre isso para que as pessoas não criem um juízo de valor com base em uma informação equivocada. E partindo de você, então, é muito mais interessante a gente poder ouvir isso. Porque desconstitui as nossas opiniões. Exato. Eu penso que o episódio é riquíssimo pra gente, mas eu preciso colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Eu sou o primeiro a dizer que o judiciário tem problemas com racismo. Eu não tenho, né? E eu estou dizendo que quando a juíza coloca isso, ela está não só, mas está tratando de uma circunstância, digamos assim. Eu não vejo nesse caso aí fosse a ideia de... Agora, o que eu vejo, que aí vale a pena a gente se perguntar. E aí eu quero falar aqui abertamente um processo pedagógico para a gente aprender. Aí o que eu vejo é o seguinte: então, ela diz, olha, ok, o sujeito é um homem negro, poderia ser notado no meio da multidão e desvalorou isso negativamente. Tecnicamente falando, eu penso que talvez isso não fosse... peraí, se a pessoa ficou escondida e ela não aparece, aí a pergunta para os técnicos da área criminal é o que isso... Porque, veja bem, a gente desvalora as circunstâncias porque houve algo que potencializou o crime, tornou o crime mais grave. Eu não consigo ter essa gravidade que ela fala pelo fato do sujeito se esconder. Agora, pra gente, eu sei que está terminando aí o tempo, eu acho que é interessante a gente falar. Nosso tempo já está terminando. E tem uma pergunta aqui, uma afirmação da Carla Meura, que diz o seguinte: se ele poderia embaraçar a execução do crime porque é negro, isso também é racismo? O que você acha? Só para a gente concluir. Na minha percepção, eu estou dizendo, né? É o contexto do texto que eu não consegui entender isso, Carla. Agora, o que eu acho que é importante a gente refletir? Bom, muito bem. Se você diz que esse sujeito, pela sua cor da pele, não pode aparecer porque ele vai ser notado, e considera isso negativamente, aqui eu discordo, o que eu chamo as pessoas para refletir? Mas aí não seria interessante, então, a gente pensar que seria exatamente o contrário? Que
que torna o crime que torna o crime potencialmente mais grave, não é o fato das pessoas serem brancas e se misturar no meio da multidão e, de fato, conseguir executar o crime. Então, eu acho que o que nós precisamos aqui verificar é o seguinte, olha, qual foi o uso da raça? Porque o que eu vejo como racismo, o que eu vejo aqui, né, como um processo para a gente estudar, é a ausência de... É a distinção em matéria de raça. Então, a raça serviu para isso aqui, mas não serviu para aquilo lá. Então, o que eu acho que a gente precisa aprender é qual é a visão que eu tenho. Quer dizer, o branco não é raça? A raça serve... A raça, nesse caso aqui, serve só para isso? Mas e esse lado? Então, eu acho que o racismo está na desequiparação. Porque se a juíza colocasse ali, olha, ele se escondeu lá porque, de fato, se fosse lá diante do público, poderia ser visível. Mas o que eu vejo mais problemático aí é, ué, mas e aqueles que, então, por serem brancos, então a raça está aí no elemento, eles conseguiam se misturar, conseguiam, de certa maneira, dissimular, e isso não conta? Essa pergunta essa é a minha análise. Então, eu vejo que a questão para a gente aprender, para a gente discutir, para a gente ver, e eu tenho certeza absoluta que eu chamo a colega lá do Paraná, para a gente discutir sobre isso, para a gente ver sobre isso. Por que eu não disse que os brancos também, em razão da raça, potencializam o crime? É isso que eu acho que é problemático, né? Porque, para mim, ali, para esse contexto todo, não ser racista, eu teria que ter dito, e os brancos, por serem brancos. Então, eu acho que a gente poderia dizer ali, né? E os brancos, por serem brancos, se misturavam no meio do povo. E isso torna o crime mais grave. Então, eu vou desvalorar a conduta deles nesse sentido, eu vou aumentar a pena nesse sentido. Então, essa é a minha análise. Perfeito, Fábio. Infelizmente, faltam 3 minutos para a gente encerrar a nossa live. Eu quero agradecer muito a sua participação. Foi enriquecedor, foi inspirador. A sua história por si só é inspiradora, e falar sobre racismo, que é um tema que você conhece profundamente, porque viveu isso, imagino que tenha vivido isso em algumas situações, isso faz com que a gente possa refletir bastante sobre a situação do racismo do Brasil. Eu tenho uma avaliação de que já não basta mais ser contra o racismo, não basta ser antirracista, você tem que ser você tem que ser antirracista. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Eu acho que é essa linha que a gente tem que seguir. Muito obrigado. Eu quero aproveitar, agradecer a todos que participaram aqui com a gente, que fizeram as perguntas. O tempo voou, foi uma das lives que passou mais rápido, porque o debate fluiu. Quero convidar todos que estão aqui na próxima sexta-feira, às 19h30, o professor James Bauer, que é o nosso parceiro no Político Cotidiano, vai conversar com Pietro, que é um cantor, artista e ativista do movimento LGBT. Vai ser a nossa próxima live, que é Descobrindo Valores, na próxima sexta-feira aqui no Político Cotidiano. E eu dou para você aí mais um minutinho para você fazer as suas alegações finais, suas ponderações e seus comentários. E muito obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado, professor Alisson Lopes, que também nos aproximou. Você é muito bem-vindo para voltar, viu? Ótimo, obrigado, agradeço. Eu quero me despedir agradecendo o convite, o Alisson, um querido amigo, e também, sim, instigando as pessoas para acreditarem nos seus sonhos, lute para que os seus sonhos não sejam roubados. Eu acho que essa história de falar assim, quem quer consegue, não é bem assim. A gente vai ter que lutar para conseguir o espaço de poder fazer as nossas escolhas, né? E aí eu desejo aos seus seguidores, desejo a você também, que nós tenhamos um país mais justo, né? Que nós tenhamos um país que tenha lá suas discussões para crescer, tenha lá suas diferenças para a gente crescer. Agora, que a gente possa respeitar cada homem, cada mulher desse país. Eu acho que não vamos atingir a perfeição, mas eu acho que se a gente permitir que as pessoas tiverem a escolha de ser o que elas são, já teremos um bom país para se viver. Obrigado mesmo. Fábio, grande abraço. Boa noite, meu amigo. Até mais. Até mais. Boa noite, pessoal.